Ó, a produção me avisa aqui que já temos as declarações do Vanderlei Luxemburgo, hoje apresentado oficialmente como técnico do Corinthians, ele que está de volta, depois de 2 passagens pelo Timão, foi campeão brasileiro, depois seleção brasileira, ainda retornou ao Corinthians em 2001 e agora volta nesse Corinthians que vive um momento conturbado, de muitos protestos, muita pressão em cima da diretoria, é ano de eleição no Corinthians. E nós temos aqui o Vanderlei Luxemburgo, a primeira sonora para a gente chamar, a primeira fala do Luxemburgo, ele falando sobre ele não ter se atualizado e as mudanças no futebol de anos atrás para agora. Nas coletivas do Luxemburgo, esse é um tema recorrente. Ele que treinou o Palmeiras, né? Eu sou setorista do Verdão, esse era um assunto que nas coletivas a gente sempre fazia essa pergunta e tal. Vamos lá, Vanderlei Luxemburgo sendo apresentado oficialmente como técnico do Corinthians, a gente confere aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu continuo com o mesmo pensamento e reconhecendo, mas você é bem jovem, né? Mas você estuda bastante, né? Então, reconhecendo que muitas das coisas que tem hoje, ela já foi... trouxe pro futebol há muito tempo, e foi o Luxemburgo que trouxe pro futebol. Se elas são novidades hoje, modernas, eu acho que eu já estava vanguarda, não era? Para olhar por isso aí? Então já vinha como vanguarda nisso aí. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, essa discussão, que me dá a oportunidade de dizer, o que mudou dentro do futebol brasileiro hoje? A terminologia, ela é moderna? Não, nós tínhamos uma terminologia que foi mudada porque acharam que deveriam mudar a terminologia. Na Inglaterra não mudou, na França não mudou, na Espanha não mudou, mudamos no Brasil, onde nós tínhamos nosso conceito de futebol, a terminologia que nós usávamos na prática nossa de futebol, marcação, pressão, meia pressão, nosso campo agora é proativo, reativo, transição ofensiva, tudo faz parte. Eu sei todos os nomes se você quiser, todos os nomes, mas eu não quero perder a essência do futebol brasileiro. Nós temos uma essência. Se você me falar, você que é jovem, que é estudioso, me mostra qual a diferença tática que existe do tempo atrás de hoje? Nenhuma. Onde é que está a modernidade? No avanço que o Corinthians tem toda a estrutura aqui, fisiologista, um profissional da saúde, nutricionista, tudo aquilo que o pessoal falava antigamente que eu levava uma patota junto comigo, o Corinthians, o Palmeiras, todos os clubes têm hoje. E a modernidade está, sabe aonde? Aonde você tem um atleta melhor preparado em campo, porque antigamente você fazia 10 km por jogo e corria 3% em alta intensidade. Hoje você continua correndo 10 km, não mudou, mas só que você corre 15% acima de 25% de velocidade. Essa é a grande mudança da ocupação de espaço, independente da parte tática, para frente, para trás, para um lado e para o outro, você ocupar isso com muita rapidez. Essa é a modernidade. Então eu vou conseguir bater nisso aí. Mas eu gostaria que essa modernidade chegasse, mas não prostituíssem as nossas características de futebol empírico, futebol mágico, futebol bonito, dando essa responsabilidade, preparando um atleta melhor para executar o trabalho em cima da nossa essência. Essa é a briga que eu tenho. Não brigo contra a modernidade, até porque eu trago modernidade para o futebol. Tá? Essa coisa de coletiva aqui, lá atrás, eu acabei no vestiário, todo mundo lembra disso, de me entrevistar, botar num pau de sebo que sobe e desce, cobre e desce. Pode todo mundo perguntar aqui. Não foi bom para vocês? Nós não estamos aqui um diálogo, mantendo aqui uma coisa saudável? Então tudo isso foi trazido lá atrás, cara. E eu sou adepto a tudo isso. E sou adepto à mudança. Eu cheguei aqui com uma porção de coisas que eu posso trazer ainda para o futebol. Então as pessoas acham que você adquiriu experiência, a idade chegou, que você está execrado, acabou. Não, muito pelo contrário, até porque eu sou bem saudável para poder continuar buscando as coisas modernas, trazendo as coisas aí. Tá, aí o Luxemburgo, parte tática e mudanças no futebol são 2 temas recorrentes nas entrevistas coletivas do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele tem razão, Flávio? Você acha que ele tem razão? O futebol não mudou? No quesito tático é a mesma coisa? E ele também falando dos estudos, né? Falando que pouca coisa mudou no futebol, mas que não pode perder a essência. Você concorda com o Luxemburgo? Que não pode perder a essência, eu gosto da ideia. Você não pode abdicar do drible, que era um ponto forte do futebol brasileiro, e que a gente abriu mão mesmo, né? Copiando a grosso modo a tecnologia internacional, sem usar o que a gente tem de melhor. Eu vou reportar de novo a entrevista que fiz com o Johan Cruyff em 90, quando ele me fala exatamente isso. Falou, cuidado com a ideia tática que vocês estão fugindo da cultura de vocês. O Cruyff me falou isso em Milão em 89 ou 90, olha quanto tempo faz.
Agora, o futebol mudou muito, muito para mim. Existe um futebol até 2008 e outro depois de 2008, quando aparece o Guardiola, o Barcelona, fazendo isso que a gente tem hoje aí com um futebol completamente diferente, né? Então você tem um Manchester City que é completamente revolucionário. Você tem alterações táticas, o próprio Fluminense do Fernando Diniz joga alguma coisa que não se jogava antes. Então, entendo que realmente mudanças enormes, né? O Barcelona, ele cria um outro tipo de futebol que a gente não tinha até então. Então, para mim, houve uma mudança tática, uma evolução grande. Então, concordo em parte, né? Não concordo quando ele fala que não houve mudança tática, mas concordo com prevalecer a cultura brasileira em cima disso. Acho que o grande desafio do futebol brasileiro é exatamente não violentar a sua origem, mas também não ficar atrás. Usar a sua virtude. Exatamente. Né? Usar a virtude em cima do que se tem de novidade mais tática. Um componente. Né? É mais ou menos o seguinte, no Brasil o goleiro não sai jogando com os pés, então não vamos ser não. Isso aí é uma ideia de jogo importante. Né? O sistema de marcação, o jogo posicional, a marcação de espaço, essas coisas todas são coisas que vieram com o Guardiola e a partir daí, se você não se atualizar, você está morto. Que é o que está acontecendo com o futebol brasileiro, né? Ficou anos-luz, taticamente falando, do futebol europeu. Vou querer saber a opinião do Mauro César, do Vanderlei Nogueira, do Piperno, mas antes vamos ouvir mais um pouquinho do Vanderlei Luxemburgo, porque ele falou sobre o tempo que ele ficou parado, né? Ficou quase aí 1 ano e meio longe do futebol, tentou até a carreira política, não deu certo. Vamos acompanhar o Luxemburgo aqui na Jovem Pan. Você tocou muito nesse assunto, né? Do tá fora, de não sei o que, isso, aquilo, outro, né? E eu entendo, né? Mas eu não fiquei fora da bola porque eu quis. Porque eu não tive convite, muito pelo contrário, eu tive convite, inclusive essa semana, agora, próximo dia, até o Duílio, eu falei com o Duílio, saiu com o Alessandro, eu tinha uma proposta para ir trabalhar numa seleção, não sei, não vou falar, uma proposta muito boa para ir, mas o Corinthians falou mais alto com a convocação. Eu tive diversas propostas, mas eu entendia que eu não deveria voltar porque não era uma coisa que me atraía, que eu pudesse dar o resultado que eu quero, com a minha longevidade, com a minha experiência e poder, de repente, já começar a preparar uma saída do futebol de uma outra maneira. E o Corinthians me trouxe essa possibilidade que eu falei, eu preciso do Corinthians, o Corinthians precisa de mim, tá bem, essa junção está muito legal. E eu poderia estar trabalhando, mas eu não achei que deveria. Aí eu vou falar o seguinte aqui, cara, eu sou dono de uma TV, você sabia que eu sou dono de uma TV? Cara, eu fui âncora de um programa. Qual o problema que tem? Qual o problema que tem disso aí? Qual o problema de eu ser dono de uma TV? Nenhum problema. Qual o problema de você ser empreendedor em outras áreas? Nenhum problema. Quando eu não estou no futebol, eu não deixei de ser um cidadão empreendedor que acerta e que erra, que discute a essência do cidadão brasileiro. Eu não perdi o cidadão Luxemburgo, cidadão brasileiro, é igual a você. Igual a você. Nós temos o direito de ser discutido e as pessoas interpelarem a minha empresa, as minhas empresas, me botar na justiça, fazer tudo. É um direito inalienável do cidadão brasileiro discutir isso. Você não perde esse direito quando você é uma pessoa pública. E eu sempre discuti isso externamente, sem problema nenhum. E essa coisa parece que nós somos proibidos ou temos que ser a plataforma, o pilar da sociedade brasileira, que é onde aqui tudo acontece. Não, nós pertencemos à sociedade brasileira, somos expostos publicamente, que somos pessoas públicas. Nós não deixamos de ser um cidadão brasileiro e falam como se nós fôssemos proibidos de fazer e discutir o problema que o cidadão brasileiro discute. Eu não vejo por aí. Eu vejo com uma visão um pouco diferente, me incluindo na população brasileira, que foi muito bem sucedido. O futebol, eu agradeço eternamente ao futebol, por Deus ter colocado a mão em cima de mim, vai jogar bola e depois você vai ser técnico de futebol. Foi uma das oportunidades que eu tive de melhorar a condição minha e da minha família. Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Mauro César, sobre esse desabafo do Luxemburgo, ele acabou desabafando sobre modernidade, sobre estar desatualizado. O que falar desse desabafo do Luxemburgo logo na apresentação no Corinthians, Mauro? Ele falou, não disse nada. Falou, divagou, não disse nada. O mais importante é o seguinte, como é que ele vai montar esse time? Como é que ele vai fazer esse time andar? O time não tem nada, o time está numa situação muito ruim do ponto de vista de jogo coletivo, do que pode produzir. Perdeu 2 jogos em casa pela Libertadores, está com o pé fora do torneio, vem de uma derrota para o Palmeiras, foi eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista. É um cenário muito, muito complicado. Então,
Assim, a questão é ver o trabalho dele, o que vai acontecer. E fica uma série de divagações e tudo que não leva a lugar nenhum, né? Enfim. Esse período de inatividade pode atrapalhar o Corinthians, esse tempo longe dele no futebol? Eu acho que assim, ele não faz um grande trabalho há muito tempo, esse que é o ponto. É um técnico que há muito tempo não faz um grande trabalho. Isso é uma constatação, não estou nem demitindo uma opinião, se eu gosto, se não gosto, se joga bem, joga mal. É só olhar. Mesmo na segunda divisão com o Cruzeiro, o Cruzeiro correu o risco, sob seu comando, correu o risco de rebaixamento à Série C, no ano retrasado. Ou seja, o trabalho dele no Vasco foi excepcional, no Palmeiras, ganhou um Campeonato Paulista, quase perdeu para o Corinthians veio se arrastando. Aí depois teve aquela sequência de resultados ruins, a derrota para o Coritiba em casa e a demissão. Aí quando entrou o Cebola, melhorou. O Cebola melhorou o time. E o Abel, um outro passo adiante mais importante, mais duradouro, mais longevo. Assim, são os últimos trabalhos. Não foram bons. Então, o que faz crer que o Luxemburgo fará um grande trabalho? Na minha visão, nada. Se ele fizer, surpreendentemente, está fazendo um grande trabalho. Parabéns ao Luxemburgo e ao Corinthians. Agora, falar que não mudou nada no futebol aí também é demais, né? É tudo igual. E ele foi, de fato, um cara de vanguarda num determinado momento, um técnico muito inovador. Isso aí ele tem todo o direito de falar, só que não estamos mais nos anos 90, nem no começo do século. Estamos já em 2023. Muito tempo se passou, né? Mas tudo isso a gente pode ficar falando até amanhã. A questão é o campo. Vamos ver daqui a 10 jogos como vai estar o Corinthians. 5, 6 jogos. Ele não tem nenhuma culpa do que aconteceu lá, na minha opinião, em Itaquera essa semana. Zero responsabilidade. Acabou de assumir. Então, vamos dar um tempo ao tempo. Depois de 5, 6, 7, 10 jogos, se vai haver alguma evolução, o que vai acontecer. Que nem falamos do São Paulo, ele está com 5 jogos. É cedo. Para ele, 5 jogos também será pouco. Lá para os 10 jogos, 12 jogos, a gente fala, o time melhorou, tem um progresso. O que ele está encontrando aqui de soluções nesse elenco? É o desafio dele. E a gente sempre destaca isso, né? Que o Vanderlei Luxemburgo, ele chegou a trazer tecnologia para o futebol, trouxe coisas novas nos anos 90, começo dos anos 2000. Verdade, sem dúvida. E também a qualidade dele, enfim, né? Mas taticamente falando. Mas estamos de volta na Rádio Jovem Pan, só que também é aquela coisa, é o momento. O que a gente está discutindo, está falando do Luxemburgo, é o momento. E o momento dele não é bom. Mas aqui a gente está discutindo uma coisa que foi perguntada a ele. Sim. Né? E ele fez um desabafo falando sobre estado desatualizado, modernidade. Eu imagino que alguém deve ter... Tratado sociológico, aqui falou do brasileiro. Então, mas alguém deve ter perguntado isso que o Mauro colocou, o Flávio, sobre o time. Como é que você vai fazer? Você já deu para sentir? Está muito difícil para consertar? Já falando do hoje. Agora, essas respostas é porque alguém perguntou que eu acho adequada, porque eu sabia que entrevista coletiva do Luxemburgo, é óbvio que o pessoal vai perguntar. Né? Vai perguntar sobre essas coisas. É a primeira entrevista dele. Oficial, né? Então vamos perguntar tudo isso. Ele ficou parado, saiu do palco. Você tá, aquilo que eu já citei aqui do Renato Gaúcho. Quando ele falou, você lembra que você falou com 200 milhões você seria Ei, Real Madrid, vim aqui só para. Você lembra que você falou? O cara fica refém daquilo que ele diz. Né? No caso do Vanderlei Luxemburgo é isso, porque ele começou, quando chegaram novas ideias, a minimizar, ou então dar a sensação, talvez até não quisesse fazer isso, mas deu a sensação que ele minimizava a chegada de novos tempos, não é? Então ele é obrigado a falar sobre isso, e eu estou na linha do Flávio, parcialmente a gente compreende exatamente o que ele quis dizer. O futebol mudou, todo mundo já sabe, mas eu vou ingressar naquilo que ele falou, se pode ter novas ou diferentes atividades. Eu acho que para fazer isso, no caso do futebol, ele tem que ser um cara muito bom em administrar o tempo. Porque a gente sabe que o futebol, e dirigindo um time importante como o Corinthians, ou qualquer outro grande time do Brasil, o cara precisa de muito tempo, focado muitas horas do dia. Ele tem outras atividades e outros empreendimentos. É muito possível que com essa vivência ele tenha já administrado, já tenha quem toque o barco, enfim, ele possa administrar melhor ou bem o tempo dele. Eu compreendo isso. Hoje, você sabe disso melhor que eu até, o cara não consegue fazer nada se ele não ficar 12 horas no clube. 12, 13 horas, às vezes até mais. O Diniz é assim,
O Abel é assim. Os caras praticamente moram no clube. Por isso que eu estou dizendo. O Rogério Ceni sempre foi assim. Sempre isso. Sempre foi assim, Boa Rogério Ceni. lembrança. Esses caras, eles moram no clube. É um negócio impressionante. Isso. Agora, ele tem uma emissora de televisão e tem outros empreendimentos. Cachaça. Claro. Mas aí você bota Não, mas claro que ele deve ter essas empresas caminhando com as próprias pernas e ele é um executivo que fica sabendo só da coisa como anda. Nada contra. Desde que uma coisinha dele mesmo. Desde que isso não interfira, imagino que ele saiba isso, não estou dando nenhum tipo de receita, acho que é lógico, ele pode tocar, pode ter várias coisas mais na vida dele. A única pergunta, eu acho que foi focando, uma coisa não atrapalha a outra, você vai conseguir dedicar atenção para tudo que você tem que tocar? Acho que essa foi a linha da entrevista. É isso que eu queria dizer sobre isso, sobre o Luxemburgo, e torço para que ele mostre que ele está afiado e não está enferrujado, como é a história. Seria maravilhoso. Eu gostaria muito que ele mostrasse que ele não está enferrujado. Porque essa é a primeira coisa que se aborda. O Corinthians contratou um técnico que está enferrujado, mas a gente admite, desde o primeiro momento, que tudo isso que o Corinthians está vivendo, todos os problemas que o Corinthians está vivendo, nenhum deles é novidade para o Luxemburgo. Ele enfrentou CPI, ele enfrentou justiça criminal, justiça civil, ele enfrentou acusações, derrotas ele enfrentou, vitórias inesquecíveis ele também viveu. Tudo aquilo que o Corinthians tem de drama nos últimos momentos, todo esse terremoto, nada disso é novidade para o Luxemburgo nas últimas décadas trabalhando no futebol. Então, nesse campo, o Corinthians contratou um cara que veio blindado, vacinado, ele não vai se assustar com nada. E a qualidade técnica dele já foi destacada aqui. Agora, enferrujou, o parafuso não roda mais, ele vai ter grande oportunidade de mostrar isso agora. Eu torço a favor. Então, gostaria muito que ele fizesse isso, porque seria, entre aspas, o fechamento da carreira de um profissional que faz parte da história do futebol brasileiro. Isso aí. É isso. Então, ele foi, como eu já falei, o técnico, taticamente falando, mais criativo que eu conheci no Brasil. Então, não é possível que esse cara tenha desaprendido. Não existe isso. Você não tem o mesmo saco, isso é verdade também, né? Você vai ter que delegar mais, você vai ter que... Eu, pelo menos, sei lá, a minha idade é muito parecida com a do Luxemburgo, ele é um pouquinho mais velho que eu, uns 2, 3 anos. A pegada é uma quando você tem 40, 50 e outra quando você tem 60, é normal, é humano. Mas aí existe a delegação. A gente lembra que o Alex Ferguson, durante muito tempo, na fase final dele no Manchester, ele não dava mais treino. Ou quase nunca deu. Carlos Queiroz chegou a ser assistente dele. Exatamente. Técnico de seleção. Você coloca o cara para fazer o trabalho. Você vai, né? O Guardiola fala que ele em breve vai parar de ele botar a mão na massa mesmo. O Arteta era assessor dele. Claro. Hoje é o rival dele. Então, mas assim, hoje ele põe a mão na massa, mas a ideia dele é dar um tempo, porque você não tem... É uma pegada muito forte, né? Existe um vigor físico extraordinário, isso que a gente falou, 13, 14 horas. Se ele parar para pensar só, se ele for o cara da criação... Cara, a cabeça não para de funcionar. O organismo, o físico, talvez você não tenha a mesma pegada. Vai lá no campo, vai, mexe, vira. Mas o cérebro continua funcionando. E o Vanderlei era basicamente tático. Ele era um cara de criativo, coisas assim criativas extraordinárias. Só para reforçar o que você está falando, eu não quero que você perca. Não. Só para reforçar. A prova disso, uma das provas, foi a parada técnica. Isso. Aqueles 2 Ele acabou com a parada técnica. Porque os outros com as exceções, tá? Para não magoar ninguém. Naquela paradinha, os caras, vamos lá, tá bom, gente, tá beleza, tá beleza. Aí era o Luxemburgo. Ele mudava, e não sou eu que estou dizendo. Você é um cara elegante. Eu posso dar um nome de um jogo que, para mim, foi o maior exemplo daquilo. E os jogadores... Só para concluir, Piperno, os jogadores confirmavam isso. Ele mudou o jogo nesses 2 minutos aí, o minuto que ele orientou. Só isso. Palmeiras, um dia, aquele time lá dos 100 e poucos gols, 96, foi fazer um jogo em Novo Horizonte. O técnico do Novo Horizontino era o saudoso Zé Teixeira. O jogo estava 1-1. A zebra, né? O Novo Horizontino conseguindo parar aquele time do Palmeiras e tal. Aí, no primeiro tempo, quem tinha o direito lá de pedir a parada técnica era o Zé Teixeira.
O que o Zé Teixeira fez? Parou o jogo. Sabe quando terminou o primeiro tempo? 5-1 Palmeiras. Os dois pararam o jogo, o Luxemburgo chama os caras, aquele timaço, e ele, né, criativo como era, rapaziada, né, vamos fazer isso. Em 20 minutos ele moeu o adversário. Esse era o Luxemburgo. Você vê os treinadores de hoje, por exemplo, você tá o Diniz, que é o da moda hoje. O Diniz, ele fica o tempo inteiro pensando no futebol. O Guardiola se tranca no quarto, lembra a história que ele conta lá, que ele fica no quarto escuro, tendo ideia, chama o filho para conversar e tal. O cara respira 24 horas por dia, isso fica 13, 14, 15 horas dentro do clube. Não dá para você fazer isso depois de uma certa idade. É natural, é humano, mas dá para você delegar boa parte e continuar pensando. Entende, Pedrinho? É muito isso na minha cabeça. Então dá para ele fazer um bom trabalho. O Filipão quando ele pega o Torre, exatamente. Quem põe a mão na massa é o Torre, já faz tempo. E agora, quando o Torre tem algum problema, o Torre, o professor... O oráculo. Recentemente teve isso aí. Tem coisas que, né, não vem a público, nem tem que vir mesmo, porque a gente tem que respeitar a privacidade. Mas recentemente mesmo o Turra chamar o colo lá do professor e o Filipão dá o caminho, entendeu? A experiência. Ele não tem mais a mesma pegada, mas ele tem a vivência. Ele sabe curvas que o cara mais jovem não sabe. Normal. O Cruzeiro é um excelente exemplo para aquilo que aconteceu com os dois. O Filipão treinou o Cruzeiro na Série B e depois o Luxemburgo. Os dois foram mal. Só que o Filipão, depois disso, ele foi vice-campeão de Libertadores, porque ele tem assessoria melhor. Porque, aliás, que está com ele faz tempo, né, Flávio? Tu está com o Filipão desde da China, pelo menos, né? Trabalhou em vários times. Então, veja, futebol hoje, mas nem o Guardiola, técnico nenhum no mundo, pode se imaginar um solitário que tem a fórmula mágica para resolver tudo. É por isso que existe comissão técnica cada vez maior. E no Brasil quem trouxe isso foi o Luxemburgo. Foi exatamente. Foi exatamente ele. Por isso que a gente fala, é um cara revolucionário, claro que sim. E tem que usar muito mais isso. E entre aspas, colocar mais muletas para ele. Que é o que eu faço, que com certeza o Vanderlei faz. Você não tem... Pô, como é que nós vamos competir, por exemplo, com a disposição do Pedro? Ou, para ser mais fácil, o Bruno. Todos os campos. Bruno, fica o dia inteiro assim. Como é que eu vou competir com o Bruno? Não dá. O Bruno está com todos os dados frescos na cabeça. O Bruno faz hoje o que eu fazia quando eu tinha a idade dele. Então é uma competição desleal. Agora, você tem a malandragem, você tem a vivência, você tem a rodagem. Então isso pode ser muito bem aproveitado, com certeza pode. E a diretoria do Corinthians já deu carta branca para o Luxemburgo fazer alterações nesse time, inclusive a informação que a gente tem, tá? Apuração na Gazeta Esportiva e confirmado aqui pela Jovem Pan, o Corinthians vai atuar no mercado de transferências no meio do ano com mais agressividade para contratar atletas com status de titular, para ver se faz uma reformulação nesse time do Corinthians, tá? Para ver se dá uma mudança aí. Vale lembrar que o clube já buscou o Barleta, já buscou Romero e Bidu nessa primeira janela do ano. E parece que vai buscar mais jogadores no meio da temporada. Como que o Corinthians, primeiro, pretende fazer essa movimentação toda no mercado se vive péssimo momento financeiramente? E a diretoria faz bem em dar essa carta branca ao Luxemburgo, contrato até o fim do ano e tem eleição também, nesse ano na equipe do Corinthians, né? Então tudo pode mudar daqui para frente. Bom, ninguém tem coragem de demitir um técnico que esteja vencendo. Tivemos o caso do São Paulo, quando o Casares tinha como plataforma trazer o Rogério Ceni, mas o São Paulo era líder, quando ele assumiu, teve que esperar uma oportunidade para trocar. Então, normal. Se a coisa estiver rolando bem com o Luxemburgo, independentemente de quem vence a eleição no Corinthians, ele vai continuar. Uma coisa que ele já interferiu, ele, pelo que eu sei, aquele menino Pedro estava já entrando meio no mercado. E ele pediu para segurar. Ele falou, opa, peraí que o menino me interessa. Ele deve ter visto alguma coisa no garoto que ele entende que pode usar. E curtíssimo prazo. Nesses 4 treinadores, qual deles que colocou o Murilo? Foi o Danilo, né? Foi. Então, e já deu uma... Jogou bem contra o Palmeiras. Já deu uma fixada. Você vai, sabe, devagarzinho. Aí o Vanderlei traz esse Pedro. Você está renovando. Mas isso não quer dizer que você vai abrir mão do Gil, que você vai abrir mão do jogador mais experiente. Cara, uma outra coisa que eu não consigo me conformar, vocês vão dizer que é sonho e tal. Eu não consigo me conformar com o Luan desaparecer. Não é possível.
Não é possível uma coisa dessa. O cara que jogou, não jogar, ele não joga nada. Ele não joga, ele não consegue trabalhar. Caramba, tem que ter uma explicação. É verdade, Pedro, não tem que ter uma explicação. Eu não estou falando especificamente no Corinthians, no futebol brasileiro como um todo. A gente vê uns pernas de pau aí jogando bola. Que não é o caso do Luan. Não é o caso do Luan. Então, o cara foi rei da América, né? Pois é. Como é que o cara... Gente, vamos supor... Como que o cara não joga? Vamos partir para o primeiro ponto. Esse discurso, Flávio, que vocês estão falando, foi dito, inclusive, pelo Cássio. O Cássio mostrou inconformismo e dizia assim, cara, não é possível que o cara que foi o melhor da América simplesmente tenha desaparecido. Só estou reforçando, o próprio Cássio falou isso. Vamos dizer que o cara se acomodou com a grana que ganhou. Improvável porque ele pode ganhar mais. Então, um detalhe. Segundo, aspecto psicológico. Poxa, hoje você tem grandes pessoas... Problemas pessoais. Isso. Você tem pessoas importantes trabalhando isso. O Lucas Lima voltou a jogar no Santos. Então, dá para você dar uma melhorada. Enfim... Alguma coisa precisa ser feita com esse rapaz. Não é possível. Eu não consigo. E ele é valiosíssimo. Então o Pato, que agora fala em voltar aí. O Luxemburgo fala algumas frases que dão manchete. Eu sei disso. A vida inteira foi assim. Ele encaixava frases que no dia seguinte boa parte da imprensa usava, porque eram frases boas para manchete, para chamar atenção. Mas ele falou na entrevista coletiva, uma delas foi que, quero dar um recado aqui, que o comandante agora, o novo comandante aqui, sou eu. Eu acho que essa frase, que é boa, é um recado importante para dizer para o elenco, né, que ele não vai assinar cheque do clube, mas para o elenco, que ele manda e está com carta branca e tem um contrato de 7 meses só. Ele não tem um contrato eterno, só de 7 meses. Então eu acho que isso é importante. Se vai dar resultado em campo, o Mauro César falou há instantes, precisa de... Até o Sampaoli está sob observação, ou não? Sim. Não é? Sampaoli que chegou aí, Sampaoli, vem aqui, ele e o Cristo Redentor, tá beleza aí. Ele também está em observação, até o Sampaoli. Né? Não teve a pancada que o Fluminense tomou aí, agora, alguns dias, já no dia seguinte, já pintou lá alguma coisa. Será que é tudo isso? Não é? Mas tem uma reserva, não interessa. Perdeu. Fortaleza. O Flávio falou um negócio certo, quer dizer, perdeu até o professor Abel, que tem uma gordurinha. Se deram 3, 4 tropecinhos, tem uma gordura enorme. Mas alguém vai falar, é ciclo, futebol. Acomodou. Não, o futebol é cíclico. Será que está descendo a ladeira? Você sabe que é verdade, Pipano. Você que é especialista em Palmeiras. É verdade. Não, eu estava olhando aqui, Vanderlei. Acabei de acho que é isso. Conferir a idade do Jupp Heynckes, que figura nos últimos anos aí ligada ao Bayern de Munique. Então, o Heynckes fez agora... ele faz esse ano 78. 10 anos atrás ele foi campeão de Champions. Ele estava parado, o Bayern de Munique vinha mal, pegou o Heynckes, que estava lá, desocupado, mas pegou como um técnico tampão para ficar lá 1 ano e pouco. Ele fez uma final de Champions que perdeu em casa nos pênaltis e no ano seguinte foi campeão. E não ficou porque o Bayern tinha fechado com o Guardiola. Mas já era um acordo com ele. Aí, beleza. Voltou lá pro exílio dourado dele, ficou lá paradão e tal, não sei o quê. Aí o Guardiola foi embora. O Bayern de Munique foi lá e contratou, acho que o Niko Kovac. Aí começa o campeonato alemão, perde 1, perde 2, perde 3, demite o Kovac e traz quem? Heynckes de novo. Ganha o campeonato e faz uma Champions assim do arco da velha de novo. Arrasador. Assim, o cara ficou burro porque ele ficou velho? Não. Ele continua acompanhando futebol. Burro velho era burro novo. Então. Burro é burro. Exatamente. Burro é burro. Não é o caso. Burro velho é burro novo. A questão é saber se o cara... Burro é burro. Aí a idade é outra coisa. A questão é saber se apenas ele está se atualizando ou não. Se ele está afim de trabalhar ou não. Porque um cara como esse aí não vai esquecer o que ele acumulou na carreira toda. A informação também é de que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai dar mais rodagem aos garotos da base no Corinthians. Ótimo. Ele vai ter alguns desafios. O Luan é um desses desafios, né? Já não joga há 1 ano pelo Corinthians, o Luan.
e tem bola, sabe jogar. Né? Talvez é a parte psicológica, como destacou o Flávio, e vários jogadores do Corinthians. A recuperação dos caras. O Vanderlei falou do Cássio, outro dia também o Juliano falou sobre o Luan. Falou que até na época do Grêmio, que eles jogaram juntos, ele já puxava mais o Luan, se aproximava, tentou se aproximar no Corinthians, não deu muito certo. Mas parece que os jogadores também estão tentando conversar com o Luan no dia a dia.